Boa noite, pessoal. Boa noite, PC de plantão. Tá, no vídeo de hoje é um vídeo muito mais para você refletir. Refletir sobre a disciplina que você tem dado sobre seus filhos, tem realizado sobre os seus filhos. E você vai se perguntar se o resultado que você tem buscado, você tem alcançado. Se os seus filhos eles têm sido mais educados ou estão se tornando mais rebeldes. Se os seus filhos eles estão tendo melhores comportamentos ou se está sendo comportamentos cada vez piores. Se ao invés deles contarem e se abrirem para você e falar a verdade, ou se eles estão escondendo de você e mentindo para você. Ah, mas isso é coisa de criança. Não, não é essa a questão. A minha questão é se eles estão, de fato, compartilhando suas emoções ou se eles estão escondendo mais essas emoções de você. Dentre isso e vários outros pontos, a grande questão hoje, que eu quero que vocês reflitam, é sobre a questão, a famosa coça, o bater, o famoso educar batendo. Eu bato porque eu educo, eu bato porque eu tenho que educar, eu bato porque senão a criança ela não vai aprender direito. A grande questão hoje não é sobre a sua educação particular com o seu filho, com a sua filha, a maneira que você educa. Não é isso. Eu quero que você se abra por um momento e reflita sobre o resultado que você tem obtido com a educação que você tem dado. O primeiro ponto que a gente precisa iniciar e entender nisso tudo é que, desde muito tempo, a gente tem sido educado com uma espécie de educação com base no medo, não é verdade? Por exemplo, se não ocorreu com você, certamente com seus pais, e se não foi com seus pais, com os pais dos seus pais, dos seus pais, alguém certamente aprendeu por medo. E aí você pode argumentar, tá, meu pai me batia, minha mãe me batia, meus pais apanharam, e estamos aqui, o resultado está aí, e de fato eu estou bem, eu estou saudável, eu não estou com problema nenhum, eu não estou com sequelas nenhuma. Bom, uma argumentação, isso é algo a se refletir. E para se refletirmos sobre isso, o que precisamos nos perguntar é se o resultado que temos obtido em relação à educação que nós damos aos nossos filhos tem sido o resultado que nós temos buscado, se tem sido o resultado que a gente quer de fato. Por exemplo, a gente quer ensinar o filho com base no medo ou com base no respeito. Alguns argumentos que, por exemplo, tem que bater para educar. Tem que bater porque ele gritou comigo. Quando você pega para conversar com alguém que costuma estar tão acostumado a bater no seu filho sem conversar, sem dialogar, que quando você pega para conversar, você pergunta o motivo. Tá falando, por que você acha que tem que bater no seu filho? Ah, eu tenho que bater nele porque senão ele vai. Porque estou batendo nele porque ele gritou comigo. Se você fizer a pergunta contrário e falar assim, fulano, o dia que você estiver estressada e gritar com alguém, por exemplo, com seu marido, não que isso seja correto, mas você, num impulso, você gritou com seu marido, ou o seu marido gritou com você, ou vice-versa, né? Isso vai ser motivo suficiente para você bater ou apanhar? Logicamente que não. Por exemplo, no trabalho, nós sabemos que existem excessos. O dia que o seu chefe, seu patrão, brigar com você e se exceder e gritar com você, você vai dar um soco nele? Vai bater nele? Isso te dá o direito de bater nele? Então, por que com a criança nós entendemos que temos o dever de bater? Quando a criança, muitas das vezes, ela não sabe nem lidar com os próprios sentimentos. Ora, você já chegou diversas vezes, eu tenho certeza disso, que chegou diversos momentos da sua vida, do trabalho, cansado, cansada, estressado, sem energia, sem vontade de interagir, sem vontade de falar. Aí quando chega seu filho, cansado lá da escola, estressado, porque os estresses deles são diferentes, e por ele não falar, por ele não se expressar direito, ah, então eu vou brigar com ele. Ah, então eu vou fazer isso com ele. Você tem que entender que certas atitudes, de fato, elas geram certas rupturas. Por exemplo, quando eu bato no meu filho porque eu quero tentar educá-lo, e eu falo para ele, por exemplo, fulano, não faça isso. Aí eu bato. Vamos supor que eu não queira que ele jogue no celular, beleza? E aí eu chego para ele e falo assim, fulano, não faça isso. Eu já falei para você não fazer isso. Ao invés de conversar que talvez a hora apropriada não era aquela, fazer uma orientação ou dar limites, que são limites, você precisa, mas esse é um papo para outra hora. Eu bato, às vezes sem explicar, às vezes sem conversar, eu simplesmente bato. O que é que você acha que isso pode gerar? Eu vou colocar algumas opções. Uma delas é fazer com que o seu filho faça escondido. Ele vai começar a esconder de você que ele faz coisas que ele gosta de forma escondida. Você já parou para pensar que teve algum momento que você brigou com seu filho, ele simplesmente brigou, gritou com ele, ah, já falei para você não fazer, e depois ele fez escondido?
Certamente isso aconteceu com você em algum momento. Certamente isso talvez aconteça com você em algum outro momento. A outra questão é, às vezes as pessoas estão tão na correria que elas não conseguem ter paciência para lidar com uma situação que demanda tempo. Sim, demanda toda uma estrutura conversar, dialogar. Mas eu quero que você entenda, para o vídeo não ficar tão longo assim, já está longo, é que criança ela pensa, tem sentimentos, tem emoções, a criança ela também se sente desamparada, se sente com medo, se sente assustada, ainda mais quando aquela figura que deveria protegê-la, cuidá-la, está talvez em demasia a ameaçando. Então, é um vídeo longo, mas eu espero que você reflita. Jogue aqui nos comentários o que você pensa, se é algo que você já pensou, se é algo que ainda é difícil tatear. A gente pode marcar um dia para dialogar sobre isso. Tem gente que tem uma certa dificuldade, alguns com uma facilidade maior de conversar sobre esse assunto, alguns entendem que não pode abrir mão da velha educação, alguns entendem a dificuldade de abrir mão da velha educação, que é uma barreira muito grande, alguns entendem que tem que ser perfeitos e não fazer mais nada, e eu sei que isso gera diversas confusões, diversas dificuldades, e às vezes o que vem na mente é só, ah não, eu tenho que bater por causa disso, eu tenho que bater porque senão não vai funcionar de uma outra maneira. E geralmente o que está por trás disso é a ignorância sobre uma metodologia. Gente, agradeço vocês por terem me escutado até aqui. Sei que é um assunto polêmico, espero que comentem aqui embaixo e agradeço a vocês. Tchau, tchau.